Já estamos de volta com o TV Mar News e nesta edição nós vamos até São Paulo. Amanhã aqui em Maceió, a Brasel lança a edição 2019 do Festival Bar em Bar. E estes eventos envolvendo comidas só têm crescido. O recente ranking divulgado dos 50 melhores bares do planeta ratifica a América Latina como uma das principais regiões para o mercado global de bares, contando com 10% da lista. Para a evolução de técnicas e negócios, profissionais e empresas do bloco precisam estar conectados ao que acontece de mais importante no setor. Nós vamos falar via Skype, direto de São Paulo, com Fernando Nagamini, diretor da feira BCP São Paulo, e vai nos explicar inicialmente, para começarmos, o que é coquetelaria e qual a importância deste mercado. Bom dia para você, seja bem-vindo, Fernando. Bom dia, Guilherme, obrigado. Bom dia, amigos da TV Mar News. Bom, coquetelaria, a definição de coquetelaria é a arte de preparar drinks, né? Combinando diferentes ingredientes e sabores, podendo ser com ou sem álcool. E é um assunto cada vez mais discutido no Brasil, depois do boom de gastronomia e do vinho. Agora é a vez da coquetelaria que chegou para ficar no Brasil. É um segmento, a importância desse segmento é que o bar é a ponta de toda a cadeia. Então, o consumidor, ele vai até o bar, ele experimenta novos drinks, novos sabores, novos ingredientes e leva essa experiência para casa. Ele quer fazer isso para os amigos, para os familiares. Então, isso movimenta toda uma cadeia do setor de bebidas destiladas no Brasil. E além do produto de qualidade, que é o destilado em si, a coquetelaria é algo além disso. É uma experiência que é gerada em torno do drink. Então, chegar ao bar, ser bem recebido no bar, sentar no balcão, conversar, entender a história daquele drink com o bartender. Ô Fernando, na lista dos melhores bares do mundo, 3 são brasileiros. Explica o impacto desta classificação aqui para o nosso país e para todo mundo, que acaba virando os olhares aqui para o nosso país, naturalmente. Sim, é motivo de muito orgulho para nós brasileiros ter esses 3 bares listados novamente. Desde 2017 eles estão listados como 100 melhores do mundo. O Guilhotina ele ficou em 15º esse ano. O Subastor em 51º e o Frank Bar em 96º. Então, essa é a terceira vez que eles estão listados como os melhores bares do mundo, e pela primeira vez o Guilhotina entrou no top 20 nessa lista, então que corrobora a qualidade e a importância do mercado brasileiro na coquetelaria global. Agora, como gerente do BCP São Paulo, que evento é esse e o que pode ser colocado como um valor relevante para os profissionais da indústria de bebidas, por favor? O BCP São Paulo ele é o capítulo, é a edição brasileira que a gente organiza. A gente já faz esse evento em Nova York, em Berlim, onde ele se originou em 2007. Ele é um evento profissional, voltado a profissionais do setor de bares, hotéis e restaurantes, focado em coquetelaria. E é um local perfeito para os profissionais entrarem em contato com as principais marcas do setor, sejam elas nacionais e internacionais. A gente tem como 2 pilares a geração de negócios e o conteúdo. A gente leva essa parte educacional para o nosso público visitante, que tem demandado muito nos últimos anos para aperfeiçoar os seus drinks. E não é só a questão da técnica, a gente também traz conteúdos de gestão de negócios, treinamento de equipe, hospitalidade. O Fernando Nagamini, ele é, na verdade, o gerente da BCP São Paulo, né? Evento inclusive voltado para o mundo das bebidas. Eu gostaria que você falasse como os profissionais da região Nordeste podem fazer para participar deste evento, Fernando. Bom, o que o público do Nordeste pode acompanhar as novidades do nosso evento no nosso site www.barconventsaopaulo.com.br e também seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook,
para saber as novidades do evento. E como a gente sabe que o deslocamento do público do Nordeste para São Paulo é longo e até, de certa forma, exige uma preparação antecipada, a gente tem uma parceria com meios de hospedagem, então acompanhando a gente, se cadastrando nas nossas newsletters, vocês poderão acompanhar e ter até descontos para passagens e hotéis para ficarem aqui em São Paulo. Traga informações, Fernando, do evento, quais os dias, já está previsto o local, tudo certinho? Sim, os dias são 15 e 16 de junho do ano que vem, no Expo Barra Funda, muito próximo à estação de metrô Barra Funda, do lado do Memorial da América Latina. Então, o acesso é super fácil. As pessoas que quiserem visitar, eles precisam fazer um credenciamento, passar por um processo de avaliação de perfil, porque a gente preza muito pela qualidade da visitação. Então, as pessoas que quiserem vir têm que comprovar que são do setor, que trabalham em bares, restaurantes ou hotéis, para poder acessar o evento. E aí, informações de preço dos ingressos, a gente vai divulgar mais à frente, mais próximo ao evento. Muito obrigado, Fernando, pelos seus esclarecimentos. Gostaria de agradecer sua participação, que você deixasse exatamente algumas informações adicionais, como o custo para poder participar do evento. E boa sorte, já que tem um tempo aí, né? Mas às vezes a gente pensa que falta muito, mas na verdade falta pouco para o evento começar. É dia 15 e 16 de junho de 2020, um dos mais importantes eventos para o mundo das bebidas e que principalmente envolve várias empresas aqui do Brasil. Parabéns e muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Conversamos com o Fernando Nagamini, ele que é gerente da BCP, olha só, hein? Informação importante aqui durante o evento, trazendo exatamente notícias dessa feira em São Paulo, em junho do ano que vem, mas que tem a presença e uma notícia que me deixa assim muito feliz, né? E que confirma exatamente esse momento dos bares aqui no Brasil, que é entre os 3 divulgados em um ranking de 100, né? 3 são brasileiros, os melhores bares do mundo, isso é muito importante. Olha, durante o lançamento do Natal Premiado ontem, o repórter Fernando Palmeira teve a oportunidade de conversar com o superintendente do Procon Maceió, Leandro Almeida, para trazer dicas, informações e o que ele espera durante esse período de aquecimento de vendas para o final do ano. Acompanhe. É sempre assim, final de ano, chega o Natal, mas antes mesmo o comércio de Maceió se prepara para um grande evento e uma grande promoção que é para beneficiar todos os consumidores, os clientes de cada ponto comercial de nossa capital. É o Natal Premiado do Comércio de Maceió, capitaneado pela Associação Comercial. Mas o Procon, sempre atento, participativo, e vem nos trazer com o Leandro Almeida, o seu diretor, uma mensagem de final de ano e dessa labuta, o dia todo, o ano todo, trabalhando em defesa do consumidor. E esse Natal Premiado aí, como é que o Procon está vendo? Pronto, primeiro que a participação na construção desse momento, com a presença do Procon, ela é importante porque convalida toda a campanha que é feita pelas empresas, pelos fornecedores, nesse momento em que o comércio precisa e é aquecido com o final de ano, as pessoas recebem o 13º, querem e vão presentear os seus parentes, os seus amigos e familiares. Então, a presença do Procon, como eu disse, ela legitima a campanha e também traz para a sociedade transparência em relação a todo esse trabalho que está sendo feito pela associação comercial, pelos lojistas aqui na nossa capital. E aí esse momento de confraternização, mas não é só uma confraternização, mas também um momento de você ter uma conversa frente a frente com o fornecedor e buscar que o consumidor tenha o seu direito respeitado diariamente. Não se constrói o direito do consumidor só com a penalização, mas com muita conversa, muito diálogo também é construído o direito e o consumidor é que sai ganhando no final das contas. Além do Natal Premiado, nós temos também Black Friday, que deve ser também preocupação do Procon e orientar o consumidor, o próprio empresariado. Sempre se diz a boca miúda que o preço baixa, mas muitas vezes o preço é elevado para se dar a ideia de uma promoção.
O PROCON, ao longo desses tempos de trabalho, tem detectado alguma coisa nesse sentido? Primeiro que a gente já está monitorando o preço, conversando com os fornecedores em relação a possíveis fraudes cometidas nessa data específica, que é o Black Friday, para que é preciso que se realmente não seja só um apelo publicitário, mas uma campanha de fato que beneficie o consumidor. Então a gente está acompanhando, estamos recomendando ao consumidor que faça desde já a sua própria pesquisa de preço, principalmente naquilo que ele pretende comprar e ele comprar aquilo que ele realmente necessite. Não entrar numa questão de comprar por impulso, motivado por uma data publicitária. Então, o PROCON também está atento a possíveis abusos, mas o consumidor tem um papel importante, Fernando, que é o de fiscal, que é ele fiscalizar, ele pesquisar antes de comprar e verificar. Se houver algum abuso, alguma publicidade enganosa, notifique para o PROCON, denuncie ao PROCON e a gente vai autuar nas empresas. É o grande bastião de defesa do consumidor, dos sagrados direitos e do diploma de defesa dos direitos do consumidor, PROCON, o ano inteiro trabalhando e aqui também nesse momento em que a gente vem estimular o comércio para mais uma promoção do final de ano, a partir do Black Friday e também nesse Natal premiado. Fique de olho nessas grandes oportunidades, mas de olho acima de tudo nos seus direitos. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnon de Mello, no canal 25 da NET. Pois é, o nosso Fernando Palmeira rasgando aí no inglês no Black Friday, ele trazendo informações aqui durante o TV Mar News, né? Nesse Natal premiado, quando ele conversou com Leandro Almeida, superintendente do PROCON. Olha, nós vamos continuar falando de cultura, como prometido no bloco anterior. Eu tenho o prazer de receber o escritor Arthur Cavalcante, que é autor do romance de fantasia Mestre de Guerreiro, Entre a Coroa e a Flecha, e realiza 3 atividades na 9ª edição da Bienal Internacional do Livro aqui em Alagoas. Palestra, autógrafos e oficina. Arthur, um grande abraço para você. Muito obrigado, inclusive, pela visita. Agradeço. Parabéns pela obra que já está aqui do meu lado. Gostaria que você falasse quem é Arthur, né? Arthur, que é o responsável, né? Vamos trazer aqui, o nome dele é Arthur Cavalcante, professor, autor dessa obra. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, eu sou alagoano, eu sou arapiraquense. Opa. E morei a vida inteira em Marechal Deodoro. Então, eu hoje dou aula no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e atualmente faço doutorado no Rio Grande do Sul, então sou um tanto nômade nesse aspecto. Inclusive, no próprio Rio Grande do Sul, desenvolvo atividade em letras, escrita criativa, desenvolvendo um outro romance com a temática do guerreiro. Então, lá eu já aproveito para fazer essa ponte entre a nossa cultura popular e o modo como Porto Alegre também se desenvolve, que eles também estão ávidos por novas narrativas. Isso é muito importante. Eu gostaria que você falasse o que é que te inspirou em trazer, através de uma obra, passagens do guerreiro alagoano. Bem, eu acredito que todos nós, alagoanos, estejamos diante de um problema sério, que é os guerreiros estão morrendo, os mais velhos, e os mais novos não querem continuar. E isso gera uma série de transtornos, porque para você perpetuar o folclore, você precisa de uma série de engajamentos emocionais. Então eu percebo que muitos alagoanos possuem essa motivação de sempre quererem contribuir de alguma forma. Então eu, estando fora de Alagoas, eu morei 6 anos e meio em São Paulo, estou morando no Rio Grande do Norte, estou no Rio Grande do Sul, então assim, o meu próprio estado, eu tenho pouco contato na minha localidade, enfim. Então eu pensei, de que maneira eu posso contribuir de alguma forma de longe? E eu percebi que o imaginário, nesse caso, é o mais importante. Com certeza. Porque percebo eu que os mais jovens não continuam por alguns motivos. Entre eles, alguns dizem que é coisa de velho, ultrapassado, outros até sentem vergonha. E esse mesmo jovem que afirma esse tipo de pensamento está usando uma camisa com a última série lançada. Sim. Ou seja, ele está ávido por bons personagens. Então, não é problema de ler, nem problema de entrar em contato com boas histórias, é de conhecer. Então, eu provo no livro que nós não devemos em nada para as últimas séries que envolvem fantasia, que envolvem conflitos políticos e, claro, a gente sair daquela estética do folclore. Eu sempre brinco dizendo que nós alagoanos conhecemos muito a cosmética do folclore, mas não a dramaturgia do folclore. Quem é o personagem, quais são os cenários. Quando a pessoa conhece, aí ela se envolve emocionalmente. Então, a minha contribuição, que eu pensei lá atrás, foi: eu lido com narrativas, já trabalho com ficção, então se a gente não pode imaginar uma outra realidade, como é que nós vamos viver essa realidade? Então, por que não contribuir de antemão com
um livro de fantasia em pé de igualdade com grandes narrativas. Parabéns, Arthur. Né? Estamos aqui com o Arthur Cavalcante, ele que é escritor arapiraquense, né? Mas com rodagem suficiente, né? Para poder trazer, entre outros assuntos, essa obra que nós estamos mostrando, Entre a Coroa e a Flecha, que trata de situações de passagens do guerreiro alagoano. A 9ª Bienal Internacional do Livro, o que é que significa para você participar nesse lançamento e o envolvimento com a sociedade, que acaba, no final das contas, sendo mais importante também para poder conhecer mais a obra, não só o Arthur Cavalcante, mas a obra que você produziu? É interessante porque a temática é alagoana, mas quando eu lancei no ano passado, foi no próprio Instituto Federal. Certo. Então, eles também têm outras manifestações folclóricas, algumas mais parecidas e outras distintas, mas para eles foi até não vou dizer um choque cultural, mas uma inclusão cultural. Então, agora em Alagoas, eu tenho a oportunidade de dialogar diretamente com aquelas pessoas que o tempo todo, no ciclo natalino, de 24 de dezembro até 6 de janeiro, sempre assistiram ao Guerreiro, e eu vejo muitas pessoas chegando até mim, que são mais velhas, que dizem, olha, eu dançava Guerreiro, que bom que você está propagando essa ideia para a nova geração. E a nova geração, hoje chega para mim, e está acontecendo agora no Jaraguá, muitos chegam dizendo, eu nem sabia que era tão interessante assim. Ou seja, então a gente percebe na fala das pessoas alagoanas esse acolhimento. De um lado, os mais velhos revendo o passado e observando a importância, e os mais novos dizendo, caramba, eu quero me engajar emocionalmente nisso. Então, para mim é muito importante, já que eu, sendo alagoano, por que não dialogar diretamente com aquela comunidade local que mais precisa? Então, essa necessidade, ela é, acima de tudo, cultural, de fomento ao folguedo alagoano, seja qual manifestação for. No caso do livro, ele foca especificamente no Alto de Guerreiros, mas poderia ser qualquer um, porque estão todos igualmente importantes. Arthur, eu gostaria que você falasse dos desafios. Quanto tempo demorou para que a obra pudesse ser finalizada? Quais os caminhos que você teve que superar como obstáculo? Chegou em algum momento mudar um pouco a rota durante a elaboração da obra, durante a criação, durante escrever a obra? Sem dúvida. Acho que qualquer processo criativo envolve um amadurecimento constante. Eu demorei em torno de 5 anos para escrever a obra por um motivo simples. Eu saí de Alagoas, fui para São Paulo, aí fui para o Rio Grande do Norte. Então, esse deslocamento por causa do trabalho, de provas e alunos também, porque eu sou professor, acaba atrasando um pouco, já que nós brasileiros não temos essa dedicação exclusiva para a escrita. Normalmente nós temos outros trabalhos que garantem nossa renda e a escrita vem como um adendo na nossa atividade criativa. Então, demorou em torno de 5 anos e alguns desafios foram... um deles, por exemplo, muitos escritores de fantasia criam línguas novas para suas narrativas. Já eu decidi abordar o tupi antigo, que foi a língua que os portugueses ouviram quando desceram aqui no Brasil. Só que não existe mais tupi antigo. Então eu tive que, o tempo todo, pesquisar em dicionários de tupi antigo, ler artigos a respeito, porque o nome das ruas, alguns objetos são sempre referidos com o nome em tupi. Porque você tem a variação moderna e tem a variação antiga. Então, isso foi um desafio que até demorou um pouco a obra. Eu não queria colocar alguns nomes, como acontece genericamente, mas que eles tivessem um significado. Colocando uma língua que não existe, aí já temos um problema mais. Que tipo de palavras você conseguiu, pelo menos dentro dessa profunda pesquisa que realizou, colocar nessa obra, por exemplo? Exemplo, uma das grandes questões que nós vivemos em Alagoas é a dependência econômica da cana-de-açúcar. Em tupi antigo é taquareém, talvez seja a palavra mais importante. Opa. Porque para os guerreiros, taquareém é um vínculo econômico e para os índios também existe um vínculo econômico. Mas, ao mesmo tempo, existe a questão da terra. Então, como conciliar essas duas coisas? De um lado, você tem a taquareém, que se expande, de um lado, mas, ao mesmo tempo, tira do outro. Mas quem tira ou quem expande depende do ponto de vista. Então, os personagens, essa é a grande beleza da ficção. A gente se coloca no ponto de vista dos personagens. Certo. Nós alagoanos, quando acompanhamos o espetáculo do Guerreiro, nós vemos que há, de um lado, os próprios guerreiros e, ao mesmo tempo, os índios. E eles dois são abordados em ambos os pontos de vista. Então, o leitor tem a oportunidade de se colocar no lugar dos dois. Então, de um lado, a gente pensa, não, realmente, eu entendo o ponto de vista guerreiro. Aí, daqui a pouco, fala, caramba, eu entendo o ponto de vista do índio. Eu entendo o ponto de vista. Então, é esse conflito de interesses que dá uma boa narrativa. E esse é um grande desafio, você conseguir conciliar os dois pontos. Porque nós, seres humanos, não somos nem tanto o preto do branco. Sim. Somos sempre cinzentos. Então, temos a nossa luz e a nossa sombra. Trabalhar isso em cada personagem é um desafio que exige um estudo de dramaturgia muito grande. Você trabalhar com os diálogos que traduzam esse tipo de referência
sem perder de vista as próprias anotações do Theo Brandão. Porque o Theo Brandão, quando ele escreveu a dissertação de mestrado dele, ele traz o espetáculo durando horas. Então você tinha 5, 6, 7, 9 horas de duração do Guerreiro. Hoje em dia você vai no ciclo natalino, na Ponta Verde, por exemplo, em que tem vários espetáculos, eles se apresentam em 20 minutos, meia hora, e nós alagoanos não conseguimos nos engajar emocionalmente. E é natural isso. Não é culpa nem do alagoano, nem do próprio grupo. É uma conjuntura, hoje em dia, muito mais rápida, a paciência das pessoas também. Mas caímos de paraquedas no meio de uma série, que é uma verdadeira série, né? Nos padrões de hoje, no Netflix, por exemplo. Sim. Nós temos 9 episódios de 1 hora, porque são 9 horas, então eu romanceei essas 9 horas. Quando a pessoa lê o livro, ela não só aprende sobre o guerreiro, mas, acima de tudo, ela entra em contato com uma boa história. Talvez a boa história seja o meu projeto a curto prazo. A médio e longo prazo é tentar mudar o imaginário alagoano, nordestino e, quem sabe, no futuro, no Brasil. Eu espero que você alcance esse objetivo mesmo, porque tem um papel também, né, uma contribuição muito importante para a cultura e para o acréscimo intelectual das pessoas, essa obra. Eu gostaria que você falasse da obra de uma maneira mais isolada. Ela retrata o quê? O que é que ela conta? Existe um personagem específico neste romance? Vamos falar um pouquinho de uma maneira contextualizada do que a obra vai trazer para os leitores. Bem, ela está prevista como uma trilogia. Então, hoje nós temos a saga, que se chama Mestre de Guerreiro, e o volume é Entre a Coroa e a Flecha. Nesse A Coroa e a Flecha, nós temos um personagem que é Simão, e ele tem problemas seríssimos com o pai dele. Ele é mestre, no caso o pai é mestre de guerreiro, e ele quer muito que o Simão seja o contramestre, que é aquele que assume o lugar do mestre quando o primeiro está ausente. Só que ele não quer se envolver, por uma série de questões mesmo de traumas familiares. Ele perdeu a mãe quando jovem, e a mãe era uma das incentivadoras. Então, quando ele perde a figura feminina, ele acaba pensando, caramba, eu perdi minha mãe, perdi meu sentimento de engajamento emocional. No fim das contas, o pai, ele falece, e Simão está diante de uma guerra iminente. Então, de um lado, nós temos grupos que querem desestabilizar a organização mais importante, que é a hierarquia, com o Mateu, com o palhaço, embaixador, o general. E, ao mesmo tempo, nós temos a guerra com os índios, que também é algo iminente. Então, ele está com duas frentes de batalha, um ser muito ferido, porque nós somos icebergs, né? Ele só mostra a ponta, mas por baixo do oceano ele está completamente ferido, e ele teme se tornar exatamente como um pai. Porque o pai era um bom governante, ele era um bom mestre. Mas se ele for um bom mestre, ele se assemelha com aquela pessoa que ele não quer. Então, é uma dicotomia emocional e, ao mesmo tempo, política. Arthur, muito obrigado. Parabéns pela sua iniciativa e volte outras vezes aqui no programa. Boa sorte na Bienal Internacional do Livro. Agradeço imensamente a oportunidade, fico feliz. Conversamos com o professor e escritor Arthur Cavalcante, ele que é responsável por essa obra Entre a Coroa e a Flecha, aqui no TV Mar News. E vamos, nesta sequência de programa, trazer mais informações, porque aqui no TV Mar News a notícia não para. Vou para a câmera 2 agora aqui. Quero pedir, inclusive, para o nosso Maximila trazer mais uma informação, já que Maceió recebe esta semana a Tenda da Rotulagem. A ação faz parte da última semana da consulta pública da Anvisa e percorre 9 capitais para ajudar a população a entender, isso mesmo, a entender os problemas de rotulagem dos alimentos. Vamos acompanhar com detalhes de Fernando Palmeira. A Universidade Federal de Alagoas, o IDEC, que é o Instituto de Defesa da Qualidade de Alimentação dos Consumidores de todo o Brasil, e também outras instituições estão presentes no centro de Maceió para chamar a atenção da comunidade da defesa da rotulagem dessa alimentação servida em supermercados, enfim, drogarias, etc. Vamos saber maiores detalhes com uma professora de nutrição da Universidade Federal de Alagoas, a Tatiana Fávaro, que está aqui conosco, que nos fala da importância de termos letras legíveis e daquilo que o consumidor está sempre buscando nos supermercados para melhor alimentação, qualidade, saúde e vida. Então, atualmente, o consumidor ele não consegue saber claramente o que tem dentro daquele produto alimentício que ele está comprando. A Anvisa, na intenção de melhorar, fez uma proposta de um
símbolo gráfico em formato de lupa na frente dos alimentos. O Instituto de Defesa Brasileiro do Consumidor, junto com a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, propõe um triângulo na parte frontal que informe se aquele alimento, um triângulo se ele for alto em sódio, um triângulo se ele for alto em açúcar, um triângulo se ele for alto em gordura. Então o consumidor, quando ele olhar o alimento, mesmo que ele não saiba o que é sódio, o que é gordura, quanto mais triângulos ele vê na frente do alimento, ele vai conseguir entender que aquele alimento não é tão saudável como a indústria de alimentos faz com que a gente quer que a gente pense. E para isso, a Anvisa está no ar uma consulta pública pela rotulagem dos alimentos. O que é importante? É importante a gente acessar a consulta pública pelo www.direitodesaber.org. Você é direcionado para o site da Anvisa e lá a gente responde a consulta pública dizendo que a rotulagem sim é importante, mas o mais importante é que ela seja no formato do triângulo da parte frontal dos alimentos. A tenda da rotulagem está aqui exatamente para orientar. Agora, tem muita gente apontando que o rótulo, além de letras muito pequenas, não condizem com a realidade que contém lá aquele artigo dentro da embalagem. Exatamente. Isso, a mudança na rotulagem, ela não envolve só o triângulo que a gente está propondo. Envolve outras arrumações naquele rótulo pequeno que a gente vê. Mas a gente entende que o mais importante nesse momento é que as pessoas, ao olharem os alimentos, que muitas vezes são integrais, são para crianças, que inocentemente a gente pensa que eles não são maléficos à nossa saúde, de fato eles são. Se eu pegar esse alimento aqui, que é um achocolatado infantil, e eu te mostro esse alimento aqui, ele está escrito levinho. A impressão é que ele é um bom alimento para o meu filho. Mas se eu pegar esse mesmo alimento e colocar de fato o que tem dentro dele, as pessoas, mesmo sem saber o que é sódio, o que é gordura, elas vão prestar mais atenção naquilo. Então é essa a nossa proposta, que o alimento seja identificado pelo direito de eu saber o que eu estou comendo. As pessoas podem comer, mas elas têm que saber o que elas estão comendo. E a Anvisa, ela propõe a mudança, mas ela não põe a mudança como as evidências científicas nos dizem. As evidências científicas nos dizem que a informação tem que ser dessa maneira, clara, principalmente o formato em triângulo. Outros países adotaram o formato em triângulo e foram muito efetivos na mudança do comportamento alimentar da população. E as pessoas têm até dia 6 de novembro, na próxima quarta-feira, para acessar a consulta pelo www.direitodesaber.org e responder que a rotulagem é sim importante e que se ela for no formato de triângulo, na parte frontal, ela é melhor ainda. Aqui do centro de Maceió, com a imagem do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Marlundo Melo no canal 25 da NET. É legal, uma iniciativa muito importante para o trabalho de conscientização na sociedade. Chegou o momento final do TV Mar News, quero convocar aqui para o estúdio Alexandre Lino. Ontem alguém anotou a placa lá porque o Cuiabá aplicou uma verdadeira quina. Quina no Galo, no meu Galo. O que é que aconteceu? Marcelo Cabral foi demitido, não? Deveria, né? Tenha calma, meu amigo. Uma derrota daquela, só tenha calma. Tenha calma. O Galo sobe. Pra onde? Acho que vai para a Amazônia agora. Ele vai jogar lá no Mato Grosso, aí pega o avião, vai para a Amazônia e vai subir no mapa. Hein? Que coisa, Alexandre. Você tem alguma coisa a acrescentar ainda dos 5 a 1? Já vou sair aqui. Sai. Já vou sair. Rapaz, cara. Eu tô sem palavras. O Cris agarrou ontem pela primeira vez na vida. sem palavras. Rapaz, o que foi aquilo? Foi mesmo. Cuiabá, não, cara. E Cuiabá. o pior não foi ter sido do Cuiabá. Sabe quem é o técnico do Cuiabá? Chamusca. Marcelo Chamusca. Chamuscão. Que estava aqui no CRB e era super, hiper, ultra, mega criticado por você, torcedor regatiano. Quando, na verdade, o grande problema, o maior problema é a mediocridade do atual elenco do CRB. São peças que, separadas, não funcionam bem. E que juntas também não funcionam bem. O torcedor regatiano, mais uma vez, vai ficar com aquele gostinho de que poderia ter sido, de que tinha chance, de que quase a gente subiu. Ano passado, o mesmo torcedor regatiano precisou assistir o CSA
subindo na primeira participação dele, depois de muitos e muitos longos anos longe da Série B. CSA que experimentou o fundo do poço, experimentou aquele momento ali, segundona do alagoano, mas deu uma aula, fez história, saiu da Série D para C, para B, para A e hoje luta como um guerreiro, com poucas forças, mas com muita coragem, disposição, determinação para enfrentar os gigantes do futebol brasileiro. Já o CRB, pegando times medianos em uma Série B não empolgante, uma Série B fraca, fraquinha, no ano que era para subir, fez isso que o torcedor regateano não quer nem lembrar. Viderlan Araújo. Triste. No Canal Esportes. No Canal Esportes. Mais uma vez, 5. E ainda não deu 5, né? É tanto... Gol da Alemanha. Meu Deus. Esse goleiro Andrei, eu quero saber quem foi o empresário que ofereceu ele ao CRB. Epa, que é isso, rapaz? Porque esse cara não tem condições. No Canal Esportes a Chinela vai cantar. No Canal Esportes a Chinela canta aqui hoje. Vai cantar a Chinela, vai? Vai. Márcio André diria, como ele faz em relação ao CSA, que ainda tem chance. Ainda tem chance, matemática, pode ser, se vencer as 5. O pior de tudo foi perder para o Cuiabá, do Marcelo Chamusca e do Leandro. Meu Leandro na zaga, né? Mas ele não jogou não ontem, mas Até gol de leite CRB tomou, meu Deus do céu. Vamos encerrar o Daniel Martins, eu quero encerrar. Tô nervoso. O pior foi colocar a culpa no juiz, depois que o juiz não marcou, foi pênalti, o juiz não marcou pênalti, depois estava perdendo de 3. E foi 3, um atrás do outro, né? Meu Jesus. Mais informações do esporte às 11h30 com o Canal Esportes Alexandre Lino. Vem aí chegando mais um programa campeão nesta sequência de programação da TV Mar Canal 25. Deixo meu grande abraço para você, um ótimo dia, beijão para todos e até amanhã. Sobe? Tem que subir, né? Sobe. Ao menos as letrinhas, que o CRB... Até lá.